Olá, companheiros. Vamos lá? Uma diquinha para a FUVEST. E o assunto que nós escolhemos foi mutações gênicas. Lembra que mutação são alterações que acontecem no material genético, né? Aqui no caso eu vou apresentar alterações na molécula de DNA. Repare que a molécula de DNA é formada por sequência de bases nitrogenadas, nucleotídeos, e as mutações podem alterar essa sequência, adicionando novos nucleotídeos, deletando ou até substituindo alguns nucleotídeos. Lembre-se que mutações, apesar da gente ligar mutações com coisas ruins, com doença, alguns tipos de câncer, mutação é uma poderosa fonte de variabilidade genética. Mutação é capaz de criar novas características. E também mutação, ela pode acontecer espontaneamente, como por exemplo, erros na hora de duplicar o DNA. Quando o DNA vai sofrer aquela duplicação semi-conservativa, erros nessa duplicação podem gerar alterações, mutações espontâneas. Nós sabemos também que muitos fatores externos são capazes de provocar mutações, como por exemplo, substâncias radioativas. Compostos radioativos têm esse poder de alterar a molécula de DNA, ok? Um exemplo de uma doença que é devida a uma mutação gênica é a doença chamada de anemia falciforme. A pessoa apresenta uma hemácia na forma de uma foice, de uma meia-lua, ao invés daquela forma clássica bicôncava, não é? Isso se deve à alteração na molécula de DNA. Precisamente ocorreu a substituição de um nucleotídeo, de uma base nitrogenada, que fez com que a proteína hemoglobina, que fica dentro da hemácia, fosse produzido com um aminoácido diferente. E o que acontece? Essa hemoglobina alterada faz com que a hemácia adquira em certas condições essa forma de uma meia-lua, de uma foice. Isso acarreta, como o próprio nome está dizendo, um estado de anemia na pessoa, pode ter crescimento do fígado do baço e em algumas situações até ser letal. Agora veja, a anemia falciforme é curioso comentar que no passado, em alguns locais da África, devido à presença da malária, ela era uma característica vantajosa em algumas situações naquelas localidades. Por quê? O protozoário da malária, o plasmódio, lembre-se, ele usa justamente a hemácia do nosso corpo para completar o seu ciclo de vida. E naquelas situações, naquele momento, naquelas condições, as pessoas que tinham anemia falciforme apresentavam uma resistência natural à malária. O plasmódio tinha dificuldade em completar o ciclo nessas hemácias. O que acontecia? Morria mais pessoas com hemácias normais do que pessoas com anemia falciforme. Isso mostra que uma característica que hoje é boa, amanhã pode ser ruim. Uma característica que hoje é ruim, amanhã pode ser boa. Quem vai julgar? O meio ambiente. Através do quê? Da seleção natural. Por falando em seleção natural, essa explicação que eu dei da anemia falciforme seria uma interpretação lamarquista, darwinista ou neodarwinista? Lamarquista não daria, porque teria que o ambiente estar atuando sobre isso. Seria dizer, por exemplo, que devido às pessoas de tanta malária, a hemácia se transformou, se modificou para dar resistência aos indivíduos, o que não é correto. Darwinismo tem o conceito aqui de seleção natural, mas lembre-se que Darwin não apresentava as causas da variabilidade genética. Não sabia as explicações que nós sabemos hoje, que são as mutações e as recombinações gênicas. Portanto, essa explicação que eu dei envolve o termo mutação para explicar como surgiu essa nova característica, é uma interpretação neo-darwinista, ok? Temos variabilidade, temos seleção natural, adaptação e explica as causas dessa variabilidade. Tudo bem, companheiros? Que vocês tenham uma ótima prova. Um beijão.